Olá, meus queridos, estamos de volta. Hoje vamos continuar falando da indústria cultural. Vamos começar com a correção da página 159 e depois vamos falar um pouquinho sobre a música, trabalhar um pouquinho a música sobre o nosso tema. O que entendemos por indústria cultural? Bom, a gente entende por indústria cultural a indústria de produtos culturais que usam os veículos em massa para atingir a população, fazendo com que a população se sinta estimulada ao consumo, atendendo o interesse das grandes indústrias, das grandes empresas, aumentando os seus lucros. Que filósofos criaram o termo indústria cultural? O termo indústria cultural foi criado por Theodor Adorno e Max Horkheimer. Qual o objetivo da indústria cultural? O objetivo principal da indústria cultural é a venda das suas mercadorias, a venda do padrão que se constrói, que estabelece, a propaganda que se faz sobre um padrão e tendo como objetivo final a venda e o lucro para suas empresas. Sua opinião de que modo a indústria cultural pode ser uma forma de alienação? Bom, a indústria cultural ela se torna está ligada à alienação na forma que ela não contribui para ao questionamento, à formação da criticidade, do pensamento, de uma busca de informações mais complexas e não apenas do senso comum, o senso comum que é tão estimulado por essa indústria cultural. Então, levando também em consideração que as principais indústrias de informação são dominadas por uma elite dirigente. Então, o interesse aí não é ter suas ideias questionadas e a formação de pessoas críticas, e apenas a reprodução e a adesão do produto que se quer passar, do padrão que se estabelece. Quinta questão: qual é a sua opinião acerca da chamada indústria cultural? Então, a gente, para falar dessa indústria cultural, obviamente que essa pergunta ela pede de vocês uma resposta pessoal sobre o que vocês entendem sobre tudo isso que foi discutido também durante essas questões, para resolução dessa questão e também nas aulas passadas que falamos sobre o tema. Mas a indústria cultural é justamente a venda desses produtos utilizando-se do meio de comunicação. Hoje a gente tem uma grande a quantidade dos meios de comunicação, não só como a TV, como a rede de internet, que faz bastante uso do seu poder de informação, de acesso, para estimular a venda dos seus produtos, enfim. E isso tornando também cada vez mais, com o interesse de tornar cada vez mais as pessoas aí no sentido de alienada e dependente dos seus produtos. Então, basicamente, a resposta gira em torno do que foi discutido nesses termos. Sobre o nosso assunto, eu trouxe a música, que também tem no livro de vocês, que também tem até algumas questões, que vai ser pedido para você responder sobre o tema. Então, é uma música do Titãs, Arnaldo Antunes, na verdade, e eu vou colocar um pouquinho para a gente fazer para sugerir também para você, na verdade, a sugestão de um debate, de uma reflexão sobre a música.
diz pra eu fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. A luz do sol me incomoda, então deixa a cortina fechada. E que a televisão me deixou burro, muito burro demais. E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais. Volta mais, e tudo que a antena capta, meu coração captura. Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. Volta mais. Bom, gente, essa música aí é uma música, obviamente, que faz uma crítica. E a crítica a gente observa, por exemplo, logo no início. Só colocar aqui. Logo no início da música, ele fala aqui, ó, a televisão me deixou burro, muito burro demais. Quando ele fala a condição de burro do animal, que é basicamente essa domesticação que a televisão, no caso, faz com as pessoas. Então, pegar a consciência das pessoas, tentar fazer essa lavagem cerebral nas pessoas, domesticar, fazer com que as pessoas tenham atitudes de acordo com o interesse da própria televisão. Então, eu costumo dizer nas nossas aulas de história e também de filosofia, que as grandes produções, seja na TV, seja nos seriados, enfim, existe um interesse por trás, né? Tem sempre um interesse. E a gente tem sempre que assistir um jornal, ou ler um jornal, eu digo no sentido de ter acesso à informação e sempre se pensar o que é que essa informação quer que eu pense. Então, nesse sentido, ele fala que a TV deixou ele burro, domesticar, no sentido de fazer com que ele agisse da forma que aquele produtor da TV queria que ele agisse, que ele pensasse, moldar, né, ter os seus pensamentos e as suas ações moldadas. Então, e a gente continua agora. Agora, todas as coisas que eu penso me parecem iguais. Aqui ele está falando da padronização de comportamento, de estabelecer um padrão e esse padrão ser comprado, esse padrão ser aceito sem os questionamentos, ser passado, mostrado na TV, deve-se pensar agir, se agir dessa forma, e as pessoas receberem sem questionar. O sorvete me deixou gripado pelo resto da vida. Essa informação, ela trata da forma como que se passa na televisão, se passava na TV, é comprado como se fosse uma verdade absoluta. Como se o que o jornalista A, B, o jornalista C diz, fosse uma verdade inquestionável. E aquilo reproduzida, quando realmente acontece por muitas pessoas. Então, o jornal tem um interesse em passar uma informação, e da forma que passa a informação, e as pessoas pegam aquela informação e reproduz, atendendo dessa forma o interesse da grande mídia. Considerando também, meus queridos, é sempre bom a gente passar a informação que as grandes mídias, elas têm um interesse, são grandes empresários, são pessoas que estão na política, enfim, elas têm sempre no jornal impresso, no jornal, na TV, nas redes sociais, sempre se façam essa pergunta: quais os interesses estão envolvidos? E sempre pegar uma informação, tenta ler uma informação, comparar as informações, mesma informação, por um ou dois veículos de TV ou de impresso ou na internet. Normalmente, hoje em dia, nós temos mais acesso às informações online. Então, também acontece da mesma forma. Tenta ler de outro ponto de vista. É sempre interessante fazer esse exercício. O sorvete, a informação, né, da verdade absoluta que as pessoas acabavam tendo com a TV. E agora, toda noite, quando deito, boa noite, querida. Falando, deixando claro de que forma nós, muitas vezes, estamos condicionados a ter o nosso tempo livre, dedicado à TV, agora ao acesso às redes sociais, diminuindo o nosso contato, a nossa conversa com a nossa família, diminuindo o contato, o diálogo, na verdade,
a troca de pensamento, a troca de ideias com a nossa família. Então muitas vezes se passa a noite na TV, a noite no celular, e a conversa que tem com a família é boa noite, se resume a essas palavras, né, no caso. E aí a música fala que eu nunca li um livro, que o espirro fosse vírus, vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. A mãe disse para eu fazer alguma coisa, mas não faço nada. Tem a condição que ele entende que está nesse ciclo de estar sempre atento, de estar sempre observando e sempre comprando as ideias que vem na TV, que se sente, entende esse momento, mas que ele não consegue fazer nada. Então a música é uma crítica. Na época que a música foi feita, ela falava basicamente da TV, mas hoje a gente pode também incluir das nossas vivências, como a gente também está sobre o domínio das redes sociais, do uso da internet, dos produtos online. Enfim, a gente tem que também, hoje, nos dias de acordo com o nosso contexto, analisar também desse ponto de vista, de que forma a gente está absorvendo essas informações e não questionando, não criticando e comprando esses padrões de comportamento. Então, meus queridos, espero que fique a reflexão. A música, a proposta da música, a proposta também das respostas da atividade passada é um ponto inicial para a gente se pensar, se analisar nesse contexto e fazer sempre mais o exercício da construção da nossa personalidade com um caráter mais crítico, com um caráter de um pouco mais de questionamentos, tá? Espero que fique bem, que estejam bem e até o nosso próximo encontro.